Então vamos lá? Paz irmão, paz irmã, amigo e evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a 10ª videoaula da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. Aula essa que data do dia 3 de dezembro de 2023 e traz por título O Desafio da Janela 10x40. O nosso texto áureo está em Romanos capítulo 15, versículo 20, que diz: "E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio." A nossa verdade prática, a janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. E a nossa introdução, para concluirmos já essa parte introdutória, diz assim: na lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, a janela 10x40. À luz de Efésios 6, percebemos que estamos em uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 10x40 nos apresenta dois grandes desafios. Primeiro, o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 10x40 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio na evangelização mundial. E nós, nesse trimestre todo, estamos falando sobre missões. Se porventura você não assistiu a alguma das 9 primeiras videoaulas, elas estão todas aqui no meu canal do YouTube, agrupadas numa playlist para facilitar a tua busca, a tua procura. Então eu te recomendo que você assista todas as videoaulas, porque uma vai linkando com a outra e todas para o cumprimento então do objetivo do trimestre. E essa videoaula de número 10, nós vamos falar então um pouquinho sobre a janela 10x40, e essa é a zona, a área mais difícil do planeta Terra de ser evangelizada. Ali tem pelo menos 3 religiões predominantes. Vamos abordar isso um pouquinho mais para frente da lição. Também vamos abordar o que significa 10x40, por que janela 10x40. Também abordaremos essas questões e abordaremos questões referentes também a maneiras de como chegar até essa localização, essa localidade, para assim evangelizar e anunciar o evangelho de Cristo. Amém? Então já está aí o resumo prático, claro, o objetivo da nossa introdução. Você que está sempre aqui comigo no canal do YouTube, mais uma vez é um prazer estar com você. Você é sempre bem-vindo, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que me assiste aqui. Eu sempre te peço, verifique se você já é inscrito aqui no meu canal do YouTube. Se não for, se inscreva. Ative, melhor dizendo, né? Ative o sininho para receber todas as notificações e, se possível, deixa a tua mãozinha no like aqui nesse vídeo. Você que está chegando agora pela primeira, pela segunda vez, quem sabe você estava procurando pela lição de número 10 e o YouTube, o algoritmo do YouTube te trouxe até o meu canal aqui. Você nunca assistiu nenhum vídeo meu, nunca viu nenhum conteúdo aqui no canal, você nem sabe se o conteúdo vai ser bom, então eu não te peço nada, eu não te peço inscrição, eu não te peço que você deixe a tua mãozinha, muito pelo contrário, segura a tua mãozinha, não precisa deixar o like ainda, não precisa se inscrever. A única coisa que eu peço a você é que você assista essa videoaula até o final. E se no final dessa videoaula alguma coisa que eu disser abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, se eu trazer aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, então lá no final você vai considerar se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Graças a Deus. Vamos então ao tópico 1. Tópico 1, uma batalha espiritual chamada de janela 10x40. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, uma verdadeira batalha espiritual. Aqui é um subtópico introdutório. O texto da leitura bíblica em classe de Efésios 6 nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha
espiritual. E a Bíblia diz que a nossa batalha não é contra a carne nem contra sangue, né? Para corroborar com esse entendimento, então, verdadeiramente, nós estamos continuamente participando de uma batalha e a guerra é travada. Glória a Deus. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Satanás significa adversário, né? E pelo decorrer da história, ele tem sido o adversário do homem no aspecto de tentar de todas as formas, de todas as maneiras, com todos os seus recursos, fazer com que o homem se afaste de Deus, se distancie do Criador e vire as costas para Deus. Por isso, estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamos um grande campo de batalha e enfrentamento, melhor dizendo, espiritual, que deve ser guerreado com toda a reverência, zelo e temor. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nessa peleja e colher a arma do cristão, do seguidor de Jesus. A arma é a oração, o jejum, a consagração, a palavra de Deus e os dons espirituais. Essas são as armas de um cristão que ele usa para lutar essa batalha espiritual, porque a nossa batalha, diz a Bíblia, não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades, hostes da maldade. Então a gente percebe que essa batalha ela não é no âmbito físico, mas ela é no âmbito espiritual. E eu abro um parênteses aqui para perguntar para você, como está a sua vida espiritual? Como vai a sua vida de oração, a sua vida de jejum, a sua vida de consagração? Como vai o seu devocional com Deus, a sua leitura da palavra? Irmão, crente não é aquele que anda de terno e gravata e uma Bíblia debaixo do braço, não é aquela irmã que anda com a saia comprida, cabelo comprido. Não. O diabo não se preocupa com que roupa tu anda, com que cor é a tua gravata, que tamanho é teu cabelo, que tamanho é a tua Bíblia. Não, o diabo não se preocupa com isso, irmão. Mas o diabo tem que respeitar um crente de oração, de jejum, de consagração. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Está, então, vamos ao subtópico 2 do tópico 1. Subtópico 2, nessa batalha devemos usar armas espirituais. A partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos. Primeiro, o cinturão da verdade. Segundo, a couraça da justiça. Terceiro, sapatos, prontidão para pregar o evangelho. Quarto, escudo da fé. Quinto, capacete da salvação. Sexto, espada, que é a palavra de Deus. Ora, note que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Vamos ao texto? Onde está escrito isso? Efésios, capítulo 6, versículo 12, 13 e 14, diz a palavra de Deus: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Verso 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E essas armas espirituais, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o sapato que é a prontidão para pregar o evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada que é a palavra de Deus, essas armas estão disponíveis para mim, para você, para nós, para vós, para todos que assim ansiarem e buscarem
por elas em oração, em consagração, e a gente precisa, irmãos, estar preparados. E quando, uma vez preparados estamos, o que a gente precisa fazer? Ficai firmes, diz a Bíblia, e que eu e você possamos seguir esse conselho, se cingir dessa armadura e estar firmes para o dia mau. Aleluia! Vamos em frente. Subtópico 3 do tópico 1. Enfrentando a batalha espiritual da janela 10x40. Há uma batalha espiritual na atualidade, denominada de janela 10x40. Essa expressão foi criada para trazer relevância a uma marcação geográfica de 10 graus e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ele representa aproximadamente, ou a janela representa aproximadamente 67 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vivem quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população mundial. Desse montante, encontram-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Todas essas religiões, ou essas 3 religiões, estão dentro dessa janela 10x40. Então a gente já entende, começa a compreender por que da dificuldade da penetração do evangelho nesse lugar. Porque não é um simples lugar, mas é um lugar totalmente idólatra, totalmente condenado por essas religiões a uma crença errônea, errada. E assim, ali quando chegam os missionários e são descobertos, muitos perdem a vida, porque ali, num lugar de opressão, num lugar onde o evangelho não é permitido, uma vez que pessoas são pecadas, pregando o evangelho, são agora mortas, porque a intolerância é total e generalizada nessa janela ou nessa área de terra denominada janela 10x40, onde a gente aprendeu que o 10x40 são os graus ao norte da linha do Equador e que a janela é representada por pelo menos 67 nações, e dentro dessas 67 nações tem 2/3 da população mundial nesse lugar. E também aprendemos que ali está o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Então são muitos aprendizagens, muita aprendizagem, muito conhecimento imbuído só nesse subtópico, né? Então está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, casa, família, ministério, do tópico 1. E eu já quero prosseguir contigo e avançar ao tópico 2. Tópico 2, principais desafios da janela 10x40. O tópico 2 ele tem 2 subtópicos. O primeiro deles, a necessidade humana. Vamos abordar agora então os desafios. Podemos dizer que na região da janela 10x40 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas no mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, estão ali. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões, com B de bola, bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras e pessoas que vivem sob calamidades e, ao mesmo tempo, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Então, a gente nota que é um lugar de extrema pobreza, que toda a sorte de doença, enfermidade e calamidade estão dentro dessa região geográfica, pela concentração geográfica, pela densidade geográfica de bilhões de pessoas no mesmo lugar. Muitas doenças, infecções, calamidades estão ali, e também as pessoas pobres,
financeiramente falando. Então é uma realidade totalmente trágica e ainda elas estão suprimidas de poder conhecer o evangelho, porque ali é um lugar de intolerância. Por isso, entre nós, não pode faltar o amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 10x40 não pode permanecer fechada à mensagem do evangelho de Jesus. E é nossa obrigação, é nosso dever, é nossa responsabilidade evangelizar esse lugar também. Lembra do texto que Jesus falou? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a janela 10x40 está nessa ordem de até os confins da terra. Então o dever da igreja que foi revestida do Espírito Santo, recebeu o poder do Espírito Santo, é anunciar o evangelho também nesses lugares precários e de intolerância religiosa. Como? A gente precisa orar, buscar a Deus, para Deus nos dar estratégias de como chegar até esses lugares. Glória a Deus. Subtópico 2, do tópico 2, o desafio da perseguição. Embora trataremos da perseguição à igreja na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a janela 10x40 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa, são intolerantes à mensagem do evangelho, às boas novas de salvação. Mas embaixo diz assim, ó, outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, perseguem igreja por meio do governo, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 10x40, e a gente sabe dessa intolerância. Ela acontece tanto por vias governamentais, como pela própria sociedade, como pela própria família, muitas das vezes oprimindo as pessoas que aceitam e recebem a Cristo como Salvador. E nesses lugares até as pessoas elas são jogadas para fora de casa, expulsas do lar, do seio da família, de dentro de casa, por aceitarem a Cristo e rejeitarem aquelas religiões pagãs. E é um desafio tremendo nesses lugares o evangelho ele conseguir achar guarida em muitos corações, porque é extremamente difícil uma pessoa que se converte continuar a esconder essa conversão, porque se ela revela, ela é espancada, ela pode ser morta. Eu não posso falar algumas palavras aqui por causa do algoritmo do YouTube, e eles vão chancelar nosso vídeo, mas as maiores atrocidades que você possa imaginar acontecem com essas pessoas que aceitam a Cristo nessa região geográfica. E a gente não pode citar gostaria, mas não podemos citar algumas coisas que ali são feitas, mas os irmãos já compreendem o que eu quero dizer. Então é extremamente difícil uma pessoa que aceita a Cristo conseguir viver pacificamente dentro desse lugar. Mas um texto que traz acalento para a nossa alma, que traz refrigério para o nosso espírito, é o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 10, que diz: bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem sabe essas pessoas que ali aceitam a Cristo, elas perdem casa, perdem família, elas perdem moradia, elas perdem os filhos, perdem os pais muitas vezes, porque são arrancadas do seio da família, dentro de casa, da sociedade. Mas uma coisa é certa, elas podem perder tudo nessa vida, mas o reino dos céus é de tais pessoas. Você pode bendizer ao Senhor, você pode glorificar a Deus, porque Cristo nos prometeu: na casa de meu Pai há
muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu ir e vos preparar, voltarei outra vez e vos buscarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Irmão, pode ser que não tenha um espaço de terra do tamanho do nosso pé para a gente pisar e dizer que é nosso nessa terra, mas há uma mansão. Oh, Jesus. Oh, glória a Deus. Você pode bendizer o nome do Senhor? Será que você pode bendizer a Ele, que reina, que vive para todo sempre? Há uma mansão no céu para nossa morada. Jesus prometeu. Eu sinto a presença de Deus, querido irmão. Eu sinto a virtude de Deus. Irmão, Ele não nos deixou órfãos. Há um Consolador que está conosco, que habita em nós. Jesus falou: onde estiver 2 ou 3, ali eu também estarei. Cristo está conosco, o Consolador está conosco, há uma promessa sobre a nossa vida, há garantias dessa promessa, e o Espírito Santo é o penhor do selo que nos garante o acesso ao céu. Você pode glorificar a Deus, você pode bendizer o nome do Senhor. Quem sabe na terra não há lugar para nós, mas no céu, glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 11, se não me falha a memória, diz assim, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Versículo 12, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó, no reino dos céus. É Mateus capítulo 8, me falha a memória se é verso 11, o verso 12, mas há uma promessa para a nossa vida, há uma promessa para a nossa alma, há uma promessa para nós, e nós cremos e acreditamos que um dia nos assentaremos à mesa do Cordeiro de Deus. Aleluia! Vamos em frente? Está aí já o resumo prático, claro, objetivo do tópico de número 2. Eu já quero avançar contigo ao tópico de número 3, com aplicações práticas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério. Tópico 3, estratégias para alcançar países da janela 10x40. O tópico 3 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, orando pela janela 10x40. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países, que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Irmão, e uma das chaves, e aqui não é chave de carro, não é chave de casa, nem chave de apartamento, mas uma das chaves do segredo da vida cristã e do sucesso ministerial é e continua sendo, e sempre foi e sempre será, a oração. E 3 coisas aqui são importantes pontuar, e elas estão em Romanos capítulo 12, versículo 12, que diz: alegrai-vos na esperança. Qual a tua esperança? Qual é a esperança que tem nutrido o teu coração? Fale e responda para você mesmo. Qual é a esperança? Romanos 12, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, no dia mau, no dia da angústia, no dia da luta, sede paciente, querido irmão. E o que mais? Perseverai na oração. E Paulo vai dizer que a gente deve orar sem cessar. Oh, glória! E o segredo, irmão, da nossa vida com Deus é a oração, é a consagração. E o segredo de uma obra de missões como essa que estamos falando, num lugar tão inóspito, tão difícil como a janela 10x40, o segredo para que os missionários consigam chegar, entrar e anunciar a Cristo é a oração. E o nosso dever enquanto igreja do Senhor Jesus é orar, interceder, clamar e buscar a face do Senhor
por essas pessoas que se disponibilizam em gastar as suas vidas evangelizando esses lugares. Glória a Deus. Vamos avançando. Subtópico 2 do tópico 3. Evangelização por meio da ação social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda a pessoa cristã. Evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para com o evangelho. Assim, um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. E a gente falava lá no tópico 1 ainda sobre estratégias, e a ação social é uma estratégia dada por Deus a nós para que possamos entrar nesses lugares que às vezes os missionários não são bem recebidos ou nem recebidos são, mas entrar nesses lugares como pessoas que vão fazer uma ação social, e no meio disso tudo a gente então anunciar a Cristo. E quando a gente fala em amor e demonstrar o amor na prática, eu me lembro da primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 18, que diz: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas em obras e em verdade. E o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o amor não é falado, o amor é vivido. Jesus, ele não somente subiu à cruz para falar que nos amava, ele deu a sua vida por nós, provando o seu amor. Então, amor não é de palavras que se provam, amor é com atitudes. E qual atitude você vai tomar diante dessa realidade? Quem sabe até agora você não sabia, mas a partir de essa lição você está sabendo dessa realidade da janela 10x40, da dificuldade que os irmãos vivem naquele lugar. Qual é a resposta que tu vai dar a isso que você está sendo exposto agora nessa lição? Você vai se calar? Você vai fazer que não escutou? Você vai fazer como que não é comigo? Não amemos apenas de palavras ou de língua, mas em obras e em verdade. Glória a Deus. Vamos avançando então. Subtópico 3, último subtópico dessa lição. Subtópico 3, a ação médica missionária. A missão médico-missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do evangelho com ações práticas que transformam a vida das pessoas. Embora saibamos que a prioridade do tratamento do ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Assim, sabendo que as nações da janela 10x40 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais na área de saúde. Essas profissões da área da saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Graças a Deus, temos preciosos projetos em igrejas de nosso país com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países da janela 10x40. Então, como estávamos falando ainda no subtópico anterior, a questão da obra social. Muitas pessoas elas conseguem guarida nesses países e ingressar para dentro desses países, sendo médicas, sendo pessoas da área da saúde, como quem vai ajudar, fazer uma obra social, fazer uma boa ação, e elas vão lá para fazer isso mesmo. Só que enquanto elas fazem isso, elas também anunciam o evangelho, elas também anunciam a Cristo, elas também anunciam as boas novas de salvação. Então Deus tem os seus meios, Deus dá projetos, Deus dá estratégias, Deus nos mune com ferramenta, Deus acrescenta a nossa fé para que a gente possa de maneira sensacional fazer a sua obra. Porque para chegar nesses lugares, entrar nesses lugares,
anunciar a Cristo nesses lugares tem que ser uma obra extraordinária de Cristo, irmão. Não é fácil, não é fácil, mas Cristo, todavia, nos dá condições de fazermos a sua obra. Um texto importante para concluirmos a lição de número 10 está em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Irmão, que a gente possa, meu Jesus, que a gente possa fazer tudo como se estivéssemos fazendo ao próprio Deus, porque é isso que o texto está dizendo. Olha, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o vosso coração, como quem faz ao Senhor e não a homens, porque a nossa recompensa não vem da mão do homem, não vem do pastor, não vem do obreiro, não vem do pregador, não vem do cantor, não vem do encarregado, não vem do líder, não. A nossa recompensa vem do Senhor. É Cristo quem nos recompensará. É Cristo que nos dará a nossa recompensa pelo nosso trabalho. É Cristo que fará isso. Então, meu irmão, minha irmã, faça como se estivesse fazendo a Cristo. E um texto para concluir a lição de número 10 está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, que diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Irmão, a nossa recompensa vem dele. O galardão que nós ganharemos está na mão dele. E ele dará a cada um de nós segundo as obras que nós praticarmos em prol do seu reino. Então está aí, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga que me assiste, o resumo prático, claro, objetivo da lição de número 10. E agora sim, se tudo isso foi bênção na tua vida, se eu trouxe aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, se alguma coisa que eu falei, que eu ministrei, abençoou a tua vida, a tua casa, a tua família, se eu ministrei alguma coisa que mexeu contigo, que te fez pensar, que te fez ponderar, deixe teu like nessa aula, deixe tua mãozinha no like como forma de gratidão, se inscreva no meu canal aqui do YouTube para me ajudar nesse trabalho que a gente tem de ministrar a palavra, ministrar as escolas bíblicas dominicais, para que o YouTube assim então entenda, o algoritmo do YouTube entenda que o conteúdo é relevante e ele distribua para mais pessoas. Me ajude aqui, deixando seu like, seu comentário, se inscrevendo no meu canal e ativando o sininho das notificações aqui abaixo dessa videoaula, na descrição do vídeo. Tenho alguns links de WhatsApp para marcar agendas e eventos, link do Instagram, do meu perfil do Instagram, você pode clicar no link, será redirecionado ao meu perfil do Instagram, você pode me seguir ali no Instagram. E também tem um link do grupo da EBD no Telegram. Eu criei um grupo da EBD no Telegram, você pode entrar no grupo, ali a gente posta material bíblico, teológico, a gente pode conversar, você pode fazer perguntas bíblicas, teológicas, você pode fazer perguntas acerca da revista, da escola, e a gente está ali interagindo, batendo um papo legal. Então, me siga nas redes sociais, se inscreva aqui no YouTube e também entre para o grupo da EBD do Telegram. Amém, meu irmão, minha irmã, um privilégio mais uma semana estar aqui ministrando a tua vida, a tua casa, a tua família. Hoje não conseguimos postar a aula ao meio-dia, que é o nosso horário normal, vamos postar um pouquinho mais tarde. A minha esposa, hoje nós tínhamos consulta para ver o nosso bebê, então a minha esposa está grávida, eu já falei algumas aulas atrás, e hoje era uma das consultas, a gente foi ao médico, passamos algum tempo ali, eu acabei não conseguindo gravar a videoaula e postar no horário cotidiano, mas hoje, um pouquinho mais ali perto antes das 10 da noite, já estará sendo postada essa videoaula. Então, meu irmão, minha irmã, o desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos, e que aonde você botar o pé, que Deus te dê
por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.